Boa tarde! Boa tarde, minha gente. Vamos entrando. Vamos convidando todo mundo aí para participar da nossa live, da nossa aula 2. Nossa segunda aula hoje. Ontem foi incrível. O que vocês acharam de ontem? Ó, depois eu vou falar o nome dessa música para vocês. Eu acabei de postá-la lá nos stories. Depois vocês prestem atenção na letra, porque é assim que tem que ser quando a gente vê um obstáculo, que muita gente encara o inglês como algo difícil. Olha só esse refrão. Where there is a desire, there's gonna be a flame. Where there is a flame, someone bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try and try and try. Cantar é meu ponto fraco. Quem me conhece sabe, adoro. Mesmo não sabendo, a gente canta assim mesmo. Mas enfim, o refrão dessa música eu acho ela muito lindo, porque ele diz simplesmente o seguinte: mesmo que se você tem um desejo, haverá uma chama, e onde há uma chama, alguém vai acabar se queimando. Mas só porque queima não quer dizer que você vai morrer. Você tem que se levantar e tentar. Esse é o refrão dessa música. Olha que coisa mais linda. O nome da música é Try, que é exatamente tentar, tente, né? Da Pink. A música é bem antiga, assim, pra mim que tem 32 anos. Mas eu acho ela muito linda. Depois vocês adicionam aí para que vocês possam conhecer a letra também, tá? Vamos lá, gente. Bora pra nossa aula 2. Olha só. Ontem a gente falou um pouquinho aqui sobre como que você se apresenta, não é assim? Como que você começa uma conversa em inglês, como é que você cumprimenta as pessoas, né? E a gente viu tudo isso aí dentro de contextos. E nós vimos, inclusive, alguns vocabulários, né? Algumas palavras novas. Vocês ouviram aí 3 vocabulários, 3 diálogos, né? De pessoas conversando numa situação mais formal, numa situação mais informal. E quando a gente está começando a aprender inglês, o processo é mais ou menos esse mesmo. Você começa a ler aos pouquinhos, um assunto mais simples, algo que fique tranquilo para que você possa absorver, e dali a gente vai expandindo, tá? Não faz sentido você começar a estudar pegando apenas regras, senão você não aprende a conversar. Você não consegue fazer as ideias saírem da sua cabeça em inglês, né? Esse é um grande desafio. Então, é exatamente isso. A gente vai começando aos pouquinhos. Então, ontem foi dia da gente aprender aí a cumprimentar. Quem estiver chegando aqui, gente, quem não estiver no grupo ainda, eu vou deixar aqui para vocês, fixado, o link do grupo... Eita, escrevi errado, pera aí. Link do grupo VIP, tá? A gente tem um grupo VIP lá no WhatsApp. Deixa eu ver. Pronto. Agora deixa eu tentar fixar. Como é que eu faço, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o comentário. Não consegui. Muito bem. Ótimo, Junara. Parabéns pra você. Tudo bem, ó, eu vou postar de novo aqui. Esse aqui é o link do nosso grupo VIP, tá bom? Realmente, falhou aí. Fixar comentário? Não apareceu aqui, gente, olha. Tá bom. Esse aí é o link do nosso grupo VIP. Se você que tá assistindo aqui agora, se ainda não faz parte do nosso grupo VIP, você já pode entrar lá. Por quê? Porque logo depois da aula, assim como nós fizemos ontem, vamos fazer hoje de novo. Logo no final da aula, serão enviadas atividades lá no grupo, tá? Então esse é o link aí que eu acabei de mandar nos comentários para vocês do grupo VIP, tá bom? O grupo desse aulão aí. Então ontem nós tivemos aula 1, hoje teremos aula 2 e amanhã vamos fechar aí com a aula 3. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de mais nada. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui. Vocês vão falar assim, o que isso tem a ver
Deixa eu dobrar assim, né? É melhor. Bom, guardem essa imagem aí, desse padlock, um cadeado. E aí no final, essa imagem aqui, ela tem a ver com a nossa senha. Teremos uma surpresa aí no final da live, inclusive para quem não estava aqui ontem, tá? Então se você não estava aqui ontem, já aproveita, clica nesse aviãozinho aí, sai mandando aí essa live para todo mundo, para poder acompanhar aqui com a gente, porque ontem nós tivemos a aula 1, hoje nós teremos aqui a aula 2, e essa foto aqui tem a ver com algo que eu vou falar para vocês no final dessa live, então já fica com a gente aqui, pega o caderno e a caneta, para vocês não perderem nenhum detalhe, beleza? Então tá ótimo. Olha só, de repente, você não começou a estudar inglês ainda, ou talvez você tenha tido a oportunidade de começar a estudar inglês, mas você não manteve, né, os estudos, e pode ser por uma série de motivos, mas talvez você pensou assim, inglês não é pra mim, porque eu começo a estudar e eu acabo esquecendo tudo. Igual a minha aluna que eu falei ontem pra vocês aqui, a Luana. Ela falou isso comigo quando ela entrou há 1 ano e meio atrás. Que ela começava a estudar, ela tentava estudar, ela já chegou a ter a oportunidade de começar um cursinho, ficou lá 1 mês mais ou menos e não estava conseguindo absorver, resolveu parar. Então pode ser que esse seja o seu caso. Pode ser que o seu caso seja falar assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para poder estudar inglês. Eu não tenho tempo para poder, por exemplo, ficar num trânsito, é muito tempo ali de deslocamento. E aí, quando a gente tem as aulas online, nossa, você já economiza um tempo. E tempo, gente, tempo é valioso demais. Uma das coisas mais valiosas que a gente tem é o nosso tempo, não é verdade? Então, essa questão da gente conseguir estudar online, igual a gente está fazendo aqui agora, ou pelo Zoom, que eu acho que é até melhor, né? As aulas, quando elas acontecem igual eu faço normalmente, né, com os meus alunos, pelo Zoom, muito melhor porque você tem acesso a todas as ferramentas do programa, né, eu consigo ir marcando, circulando, escrevendo e destacando palavras e etc., além do próprio arsenal infinito de recursos que a gente tem na internet. Então, se você está estudando online, gente, isso antigamente eu sei que era uma barreira, era uma crença que as pessoas tinham. Acredito que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? Ninguém mais tem esse tipo de crença em relação ao estudo à distância, ao estudo online. E no meu ponto de vista, pelas experiências que eu já tive de cursos que eu já fiz online, e agora já mais de 2.000 aulas, acredito que quase 2.000 em torno disso, só de aulas online, que eu já lecionei nesse período aí desde o início da pandemia. Todos esses argumentos, com certeza, eles caem por terra, porque quando você estuda online, você tem a possibilidade de você assistir uma aula gravada novamente, você estar na aula presente, ali, igual a gente está aqui agora no tete-a-tete, e depois ainda ter a possibilidade de assistir a aula mais uma vez, porque já aconteceu com você? Sempre acontece isso, né? De repente você começa a estudar e você vai para a aula, tá? Beleza, faz as suas anotações. Quando você vai revisar as suas anotações ou fazer as atividades que foram propostas ali, você pensa assim, putz, teve uma coisa aqui nessa hora aqui que o professor falou, eu não consigo lembrar o que é. E se você estudou online, se a aula que você assistiu, imagina que máximo, você tá lá fazendo um curso que seja presencial e tal, e você tem a oportunidade de ver de novo tudo aquilo que o professor falou. Então isso é possível, graças às aulas online, os meus alunos eles têm acesso às aulas gravadas, depois que as aulas acontecem, porque eles conseguem ver de novo tal, conferir ali algum detalhe que talvez não ficou muito bem compreendido durante a aula, que só precisava ouvir aquela explicação de novo, né? E além disso, todos os recursos da internet, porque durante a aula é super possível, é super flexível você de repente abrir o Google ali e colocar, eu gosto muito de fazer isso inclusive, colocar uma imagem, porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu quero mostrar, exemplificar algo ali pro aluno, eu simplesmente abro o Google, olha aqui, ó, olha essa foto, pronto, é isso, that's it, é isso, ou seja, o que eu tava tentando explicar pra ele tá ali, resume-se naquela imagem. Então, assim, enfim, os benefícios são infinitos em relação aos estudos online. E aí, o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Vamos começar a nossa aula 2 agora, então. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Então, eu falei pra vocês que a gente começa a estudar de um ponto, dali a gente vai expandindo aos poucos.
Hoje a gente vai conhecer uma personagem principal, tá? E toda a família dela. Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas fotos primeiro. E aí, gente, novamente eu imprimi as folhas. Tudo ao contrário, igual ontem. Olha, que aí vocês conseguem visualizar aqui bonitinho. Então eu imprimi tudo ao contrário. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pega caderno e caneta aí, falei no comecinho, quem chegou agora, se não pegou, pega caderno e caneta agora. Agora, vai lá, corre, porque vocês vão aprender muitas palavras. Vocês vão aprender a fazer depois dessa aula a sua family tree. Family tree. O que é isso? Eu acho que em inglês é mais fácil do que em português, porque em português a gente fala árvore genealógica e em inglês a gente fala árvore da família, né? Muito mais simples no meu ponto de vista. E aí a gente vai conhecer então uma personagem principal, que eu vou mostrar pra vocês ela daqui a pouquinho. E ela vai estar falando, o texto vai ser sobre ela e sobre a família dela. Então vocês vão aprender várias frases e aí vocês vão relacionar com as frases que vocês viram ontem com o novo conteúdo que vocês vão ver aqui hoje, tá? Novamente teremos outro diálogo, dessa vez vai ser um só, porque ele é um pouquinho maior, mas eu dividi ele em 3 para ficar mais tranquilo aqui na hora de eu mostrar pra vocês. Então vocês vão ouvir um diálogo aí de nativos conversando. E aí, vamos lá então. Pegou caderno e caneta, a gente vai começar aqui com essas palavrinhas que são referentes então aos parentes, aos relatives. Relatives são os parentes, tá? Então vamos lá. Primeiro, acostumem-se com essas imagens, tá bom? Porque vocês vão ver elas de novo. Quando a gente estiver vendo o texto, o diálogo, vocês vão ver essas imagens novamente. Daí vocês já vão relacionar com essas palavrinhas aqui, ó. Quem quiser tirar print, pode, tá? Ou anotar. Eu vou deixar mais pra cima assim. Hoje eu coloquei a folha um pouco menor, porque ontem eu tava com ela inteira, né? Aí hoje eu já coloquei ela um pouquinho menor assim, ó. Porque aí vocês conseguem tirar o print e o espaço onde sobe as conversas, as pessoas entrando, não vai interferir na imagem de vocês. Então repitam comigo aqui. Esse daqui, ó, vai ser o grandfather. Grandfather. E aí esse D aqui, ele é quase mudo, ó. Grandfather. Vocês podem repetir aí, tá bom? Podem repetir, grandfather. Então esse aqui é o vovô, tá? Então grandfather é tipo assim, um grande pai, algo nesse sentido, tá? Se vocês quiserem relacionar dessa forma. Porque a palavrinha pai vai ser father. Então, grandfather. Observa que a minha língua faz isso quando eu falo father. Father. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Grandfather. Essa daqui, grandmother. Então, a mesma coisa, avó. Grandmother. Podem anotar, se quiserem tirar um print, pode também. Tá bom? Então, beleza. Inclusive, eu vou falar pra vocês aqui. Esses prints que vocês estão tirando, vocês lembram da surpresa que eu falei pra vocês? No inicinho, quando a gente estava começando, que os primeiros minutinhos, eu falei que vai ter uma surpresa no final, né? E aí vocês podem e devem ir tirando o print e aí vocês me marquem, tá bom? Para que eu possa ver e enviar a surpresa para vocês também. Mesmo para quem não estava ontem na nossa aula 1, vai ter surpresa para quem não estava ontem também, tá? Então vocês já podem tirar print aí e depois da live, não agora, depois da live vocês me marcam, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos grandmother. Repitam junto comigo aí. Grandmother. Grandmother. Perfeito. Guardem esses rostinhos aqui desses personagens, porque vai fazer sentido daqui a pouquinho. A gente vai ver um diálogo aí entre pessoas nativas conversando. E aí, beleza. Então, olha só. Essa daqui era a grandmother, ou seja, ela é a mãe dessa daqui. Já essa, a gente vai citar na historinha como mother. Mother. Vocês vão ver daqui a pouco quem são os filhos dela, tá? Mother, mother. Repitam aí. E aqui nós temos father. Repitam aí também. Se quiser tirar print para que vocês possam visualizar depois, novamente, ou anotar no caderno. Quem não tiver com caderno, pega lá. Father. Então, mother, father. E isso nos faz concluir de que eles são um casal, tá? Porque de acordo com a historinha que a gente vai conhecer daqui a pouco. Eles são um casal. E esse daqui, o father, ele tem
irmãos. Vou mostrar pra vocês. Que são essas duas pessoas aqui, ó. Essa daqui é a irmã dele. Então, aunt. Ou seja, a irmã do seu pai, a irmã da sua mãe, é a sua aunt. Essa é a pronúncia. Você não vai falar essa palavrinha, essa letrinha aí. Desculpa, você não vai falar essa letra U aqui. Então a pronúncia vai ficar aunt. Guarda esse rostinho, porque vocês vão ver ele de novo na hora que a gente estiver falando dos diálogos, tá? Aunt. Aunt. Perfeito. Temos aqui agora o uncle. Então, o irmão do seu pai ou o irmão da sua mãe é o seu uncle. Uncle. Perfeito. Agora eu vou mostrar pra vocês quem vai ser a nossa personagem principal. Vai ser essa garotinha aqui, ó. Tá? E aí ela vai estar aqui como sister, mas é porque é o seguinte, a história que vocês vão ver daqui a pouquinho tá pega como referência ela. O nome dela é Lina. Vocês vão ouvir daqui a pouco na história. Lina é o nome dela. Ela vai ser a sister. Sister. Então, ou seja, já que ela vai ser a referência da nossa história, essa aqui é a mãe dela. Então, this is her mother, ok? This is her mother. Perfeito. O nome dela é Lina. A gente vai ver daqui a pouco na historinha. E o brother? Esse aqui é o irmão dela. Brother. Observa a pronúncia, ó. Brother. Brother. E aí é isso mesmo. Às vezes, costuma ser até engraçado na sala de aula, quando a gente começa lá no comecinho, pegar essas palavras que tem o som do TH, porque você precisa fazer esse... colocar a língua pra fora, a pontinha da língua pra fora. E é isso mesmo, tá tudo certo, tá bom? Deixa eu beber um golinho de água. Vamos lá. Ok, então já que essa daqui é a nossa personagem principal, é a sister, a gente vai conhecer agora, vocês lembram que a gente já viu o tio e a tia? Aunt and uncle. Nós vamos ver agora... Esse aqui é o penúltimo, tá? Antes da gente começar o diálogo. Nós vamos ver agora, então, os cousins. Cousins. Ou seja, os filhos dos seus tios são seus cousins. E aí aqui foi colocado aqui coloquei um menininho e uma menininha. Por quê? Porque a palavra cousin, sem o S aqui, ó, você pode usar tanto para seu primo quanto para sua prima. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, she is my cousin. He is my cousin. Ele é meu primo, ela é minha prima. Ok? Então, cousin no singular, como a gente tem dois aqui, cousins. Maravilha. E aí, ou seja, ele é o seu cousin. Então, ele é o que do seu pai e da sua mãe? Nephew. Nephew. Então, vai ser sobrinho. Nephew. Então é sobrinho no masculino. E aí agora a última etapa em relação aos parentes, os relatives, essas duas imagens aqui. Então se esse daqui é o nephew, essa daqui é a niece. Niece. Não pronuncia a letra E, tá? Niece. Porque eles são irmãos, ok? Então, sobrinha e aqui vai ser o sobrinho. Então, nephew, niece. Beleza. E agora, pegando do ponto de vista da vovó, que a gente viu no início, grandmother ou grandfather, que é o vovô, todos eles são grandchildren. Grandchildren. Sabe uma coisa que eu acho muito legal em relação à palavra children em inglês? É o seguinte... para os nossos pais, para os nossos avós, independente da nossa idade, você sempre, quando você for perguntar para alguém se essa pessoa possui filhos, você sempre vai perguntar assim, do you have kids? Ou do you have children? Que é a mesma palavra para crianças, é a mesma palavra para filhos, sabia? Independente da idade, ok? Então, beleza, vimos aqui todos os parentes, né?
E aí vamos ouvir agora uma historinha. Na hora que você ouvir a história, você vai se lembrar de algumas palavras, caso você as tenha anotado aí no seu caderno, tá? Se não, eu vou estar explicando também, beleza? Então tá, olha só, tenho aqui a nossa historinha, tá dividida em 3 partes. Antes do nosso exercício, deixa eu colocar o exercício pra cá, pra não me confundir. Na verdade, eu dividi a história em 4 partes, tá? Porque pra ficar trechos menores, fica mais fácil pra eu poder explicar pra vocês. Então, vamos à primeira parte da nossa historinha. Observa que aqui, olha, eu tenho aqui algumas imagens. Então, lembra, olha, essa aqui, ó, é a Lina, que a gente conheceu como sister, porque ela é a irmã. E esse aqui tá do ladinho dela, ó, aqui é a Lina, do ladinho dela aqui, olha, tá o brother. Então, her brother, o irmão dela. E aqui o pai e a mãe. Mother and father. E como é que você se refere ao seu pai e à sua mãe com uma palavra só? Parents. Parents. Embora pareça com a palavra parentes, não significa parentes, tá? Então, parents, a gente vai dizer que são os pais, o pai e a mãe. Então, beleza. Ai, meu Deus, não voa não. Deixa eu botar um negócio aqui pra segurar o papel aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos ouvir o início dessa historinha. Então, essa primeira parte aqui. Deixa eu colocar o áudio aqui. Espera aí, só um instantinho. Exercise 1. Alright. Let's listen. Opa, tá muito baixo. Agora vocês vão ouvir melhor. Podem acompanhar aqui, eu vou tentar ler junto para que vocês possam acompanhar aqui a minha boca se mexendo, porque isso ajuda a você perceber a pronúncia das palavras. E aí vocês vão repetir o mesmo movimento aí, tá? Vocês vão tentar ler aqui junto comigo. Vamos lá. Lina's big happy family. Lina lives in Poland with her family. Her mother is Julia. Her father is Adam. Philip is Lina's big brother. He loves his little sister. Ok. Então, Philip is Lina's big brother. Faltou big aqui. Big brother. Ou seja, no meu caso, eu com a minha família. Eu tenho 32 anos, a minha irmã tem 27 e meu irmão vai fazer 18. Isso faz com que eu seja a big sister. E o meu irmão, que é o mais novo, little brother. Então, para você falar irmã mais velha, irmão mais novo, tá? Você vai usar essas palavrinhas. Então, no meu caso, eu sou a big sister e o meu irmão, que é o mais novo, little brother. Então, beleza. Olha só. Vocês vão repetir junto comigo. E onde tá marcadinho de amarelo são as coisas novas, as palavras... Ai, que ótimo, Paola. Bom demais. Obrigada. Que bom que você tá gostando. I'm a little sister. Yes, you are. Ok. Essas partes que estão em amarelo aqui, olha. Então, eu vou explicar pra vocês. E aí, vocês vão tentar ler junto comigo, olha. Lina, é o nome dela, né? Lina lives in Poland with her family. Olha só, existe uma palavra, inclusive o que nós estamos fazendo aqui agora é uma live. E aqui vocês estão vendo live. Existem 2 palavras em inglês, que é essa palavra, né? Mas você escreve da mesma forma, porém a pronúncia e o sentido é diferente. Então, live é o ao vivo. Ou seja, nós estamos fazendo um ao vivo, estamos fazendo uma live. Já a palavrinha live, você está dizendo que uma pessoa mora em algum lugar. Por exemplo, I live in Lafayette. I live in Lafayette. No caso dela aqui, ela mora na Polônia. Então, olha, Lina lives in Poland. Perceba que tem um S aqui. Por que esse S está aqui? Existem vários verbos em inglês e o verbo live, que é o morar, é um deles. Você vai somente acrescentar um S quando você estiver dizendo sobre ele ou ela. Então, ele mora em Lafayette. Ela mora na Polônia. Como a gente falou ele mora ou ela mora, você precisa acrescentar um Szinho no final dos verbos que existe essa regra entre eles. É o que a gente chama de verbos regulares,
Provavelmente você já deve ter ouvido esse termo aí na escola, tá? Eu sei que muita gente, se não teve a oportunidade de estudar inglês com foco em conversação, mas na escola todo mundo viu um pouquinho. Só que o problema é que na época que a gente estava ali, ensino fundamental, médio, eu falo a gente, tipo assim, talvez quem tenha a faixa etária parecida, né? Mas eu sei que hoje em dia ainda funciona dessa forma em muitas escolas. O inglês ele é ensinado muito com base nas regras. Aí a gente aprende assim, verbos regulares acrescenta o S na terceira pessoa do singular. Aí você pensa assim, beleza, você decora isso que você tem que fazer a prova. Mas tá, o que é isso? O que é terceira pessoa do singular? Por que acrescenta esse S no final? Enfim. Então, aqui tá um exemplo disso, tá? Então, ou seja, ela mora. She lives in Poland with her family. Ou seja, com a família dela. Então, deixa eu marcar essa palavrinha her aqui pra vocês, que também é super importante. Então, she lives in Poland with her family. Olha o her aqui de novo. Her mother is Julia. Então, deixa eu colocar aqui, olha. Her mother is Julia. A mãe dela. Então, ou seja, o dele ou dela, né? O dela vai ser her e o dele a gente vai ver aqui embaixo. Her father is Adam. Então, tá aqui o father. Qual que é o nome dele? Adam. Então, eu posso dizer o seguinte. His name is Adam. Que aqui agora eu já tô pegando a referência dele, do Adam. Aqui, olha, a referência ainda é a Lina. Her father. O pai dela. Is Adam. Philip is Lina's brother. Philip is Lina's brother. Aí ele aqui, ó. Ok? No caso aqui a gente ouviu, eu só não coloquei aqui, mas a gente ouviu que ele é o quê? Big brother. E aí, ou seja, quer dizer que ele é o irmão mais velho. He is Lina's big brother. He loves his little sister. Ou seja, Philip, loves his little sister. Ele ama a irmãzinha dele. Então, little sister nesse sentido, a irmãzinha, a irmã mais nova. Ok? Então, beleza. Vimos aqui agora, então, o uso desse S. Ou seja, aqui a gente colocou Lina lives. Se eu falasse assim, she lives, mesma coisa. Coloquei aqui, ó. Ó o meu o S ficou trocado. She lives. É a mesma coisa. She lives ou Lina lives. Mesma ideia, passou a mesma ideia. Perfeito. Vamos falar agora dos avós dela. Então, vamos continuar o nosso listening com esse diálogo aqui. E aí vocês vão acompanhar aqui, tá bom? Adam's parents live with Lina's family. Lina's grandfather is Jacob. Her grandmother is Hannah. Olha só. Então, Adam's parents live with Lina's family. O que a gente viu com isso daqui? Deixa eu pegar a foto dele aqui. Qual que é o nome do pai dela? Adam. Então, his name is Adam. Adam's parents. O que são parents? O pai e a mãe, né? Então, o pai e a mãe dele são esses dois aqui, ó. E já que a nossa historinha está sendo contada do ponto de vista da Lina, então esse daqui é her grandfather and her grandmother. São as palavrinhas que a gente acabou de ver. Então, beleza. Opa. Adam's parents live with Lina's family. E agora observa que a gente tem um apóstrofo S no nome do Adam, no nome da Lina aqui 2 vezes. E aí a gente falou sobre isso ontem, vocês lembram? A gente estava falando sobre o verbo, alguém perguntou sobre aquele apóstrofo S. Quando você fala what's ou his, she's, ali era o verbo to be que a gente viu ontem. Já aqui é o seguinte: Adam's parents, Lina's family. Sempre quando você tem o nome de uma pessoa ou a referência a essa pessoa
Talvez você não falou Adams, você falou fathers, the fathers, alguma coisa nesse sentido. E uma palavrinha na frente que pode pertencer a alguém. Então, no caso aqui, são os pais do Adam. Aqui a família da Lina. Aqui embaixo, a gente vai ver agora, é o avô da Lina. Então, tem o nome de uma pessoa, apóstrofo S, o que vem na frente pertence a essa pessoa. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Aqui em Lafayette, a gente tem um restaurante da Marlene. Daí eu falo Marlenes, porque, aliás, eu falo não, o nome do restaurante é Marlenes. Ou seja, não só esse restaurante, mas vários outros locais, vários outros estabelecimentos, por exemplo, levam o nome do dono. Vocês já perceberam que é o apóstrofo S? Isso quer dizer que aquele local, aquele estabelecimento pertence a essa pessoa. Então, no exemplo da Marlene, por exemplo, Marlenes Restaurant, restaurante da Marlene. No caso aqui, ó, Adam's Parents, os pais do Adam. Quem são os pais do Adam? Tá aqui os nomes deles. Então, olha só. Adam's, vocês vão ler junto comigo, tá? Adam's parents live with. Sabe aquela música do YouTube? With or without you. With or without you. Oh. Então, esse with é justamente com, junto, nesse sentido. Então, aqui, olha. Os pais do Adam moram com, tá? With Lina's family. Lina's grandfather. Ah, obrigada, Paola, ótimo. Eu sempre pego referência com música. Isso é porque eu não contei, né? Mas eu vou contar um pouquinho. Amanhã eu acho que eu conto mais um pouquinho no início, porque foi 10 minutinhos só que eu fiquei conversando com vocês aqui antes de iniciar a mesma aula. Mas eu tenho muita referência com música. Gosto bastante. Então, veja bem. Aqui a gente colocou Lina's grandfather. Lina's grandfather is Jacob. E aí eu posso formular uma pergunta. What is his name? What is his name? E aí a gente vai responder. His name is Jacob. Que a gente está falando dele, o nome dele é Jacob. His name is Jacob. Perfeito? Alright. Então vamos seguir aqui, olha. Her grandmother is Hannah. E aí, ou seja, por que tá essa palavrinha her? Mais uma vez, porque a gente está se referindo a Lina. Então, ou seja, a avó dela é Hannah. E aí eu pergunto para vocês. What is her name? Her name is Hannah. Que a gente acabou de ver agora. Hannah is Lina's, apóstrofo S, grandmother. Tranquilo? Vamos lá. Inclusive ontem eu ensinei uma frase aqui para quem tava na aula 1, né? Se eu perguntasse, por exemplo, any questions? Daí vocês podem responder so far, so good. So far, so good. Se tiver tudo ok. O so far, so good quer dizer que até aqui tá tudo certo. Tá tudo bem. Beleza, vamos à nossa terceira parte aqui do nosso diálogo. Deixa eu conferir aqui para não me perder. Ok, passou. Ok. Então vamos lá, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Agora, vocês vão ver uma outra fotinha aqui. Junara, faz uma live sobre músicas. Eu faço sim, Paola. Eu tenho pouco, apesar de eu adorar música, né? Mas eu tenho um vídeo aqui no IGTV da música Sweet Child O' Mine. E tenho um vídeo no YouTube. Eu vou passar o link pra vocês depois. Com a música Perfect, do Ed Sheeran. Essa da música Perfect foi uma aula, assim, de uns 50 minutos. E aí eu coloquei o vídeo lá. Já o daqui do IGTV foi bem mais rápido, assim, foi uns 15 minutos no máximo. Mas vou fazer mais, porque realmente é muito bom mesmo. Beleza, vamos seguir agora com o nosso diálogo nessa etapa aqui. Eu amo essa música do Ed Sheeran, ela é maravilhosa mesmo. Muito linda. Sweet Child O' Mine também é linda. Eu sou muito eclética, eu gosto de um monte de música.
Mas vamos lá. Vamos para a nossa próxima etapa aqui, então, do nosso diálogo. Let's listen. E aí eu vou tentar acompanhar a leitura aqui para que vocês possam ir observando a boca se movendo. E daí vocês tentam repetir junto comigo, tá? Vocês tentam ler junto comigo. Vamos lá. Lena's aunt and uncle live next door. Their children, Francis and Sophia, are Lena's cousins. Deu? Então vamos lá. O que a gente está dizendo aqui? Vimos mais algumas coisas novas aqui, olha. Então esse apóstrofo S a gente já viu antes. Então, Lena's aunt. Quem é Lena's aunt? Who is Lena's aunt? Let me show you. Ai, meu Deus. It's here. This is Lena's aunt. This is Lena's aunt. Quando você vai apresentar alguém, você vai sempre usar essa palavrinha. This is. Ou these are, se for mais de uma pessoa. Não somente alguém, como também algum objeto, né? Por exemplo, eu posso dizer this is a pen. E no caso aqui, a gente falou, eu tô falando pra vocês, this is Lena's aunt. Perfeito, vamos voltar lá agora. Então, Lena's aunt and uncle live next door. Percebam que aqui na palavrinha live, ali no slide anterior, tinha um S. E aqui não tem. Por que será? Essa palavrinha live, quer dizer morar, que a gente viu, né? Porque o S você só acrescenta neste verbo aqui, porque é um verbo que essa regrinha vale para ele, né? E para diversos outros, mas a gente falando nele aqui agora. Você vai usar só quando for algo no singular. Então, se você estiver falando de uma pessoa, ele ou ela. Então, se eu estivesse falando, por exemplo, que apenas a tia da Lina mora ali perto, né? Next door quer dizer assim, na porta da frente, algo nesse sentido. Se você mora num apartamento, por exemplo, a porta da entrada do seu apartamento está aqui, do outro lado do corredor está a entrada de outro apartamento. Então, neste caso, você pode dizer que a pessoa, o nome da pessoa, lives next door, ou seja, mora ali de frente, tá? Então vamos lá, se eu estivesse falando que só a tia, por exemplo, morasse ali perto, então eu iria dizer assim, Lena's aunt lives, com S no final, next door, porque eu tô me referindo só a uma pessoa. Só que no caso aqui, ó, eu tô me referindo aos dois. Lena's aunt and uncle live next door. Ou seja, se eu fosse pegar essas palavras aqui, aunt e uncle, e substituir e colocar uma só, eu iria dizer o quê? They live next door. Eu vou escrever aqui porque você sabe que eu tô escrevendo de trás pra frente, né? E aí, ó, they. O Y vai ficar trocado, mas vocês entenderam. They live next door. Ou seja, eles moram ali em frente. Eles moram de frente. Então, eu posso especificar quem são as pessoas que moram de frente ou apenas dizer tudo isso numa palavrinha só, que é o que a gente chama de pronome. Ou seja, é um pronome. Você pode substituir pelo nome das pessoas, das coisas, tá? Então, no caso aqui, they live next door, ou então, Lena's aunt and uncle live next door. Agora surge uma outra palavra. Ó, there. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tô vendo que tá chegando umas pessoas aqui agora. Deixa eu colocar novamente aqui. Esse link que eu tô mandando pra vocês aqui agora é o link do nosso grupo. Tá? Todo esse conteúdo que a gente está passando aqui nesses 3 dias, ontem teve a aula 1, para quem não assistiu a aula 1, vai ter surpresa daqui a pouco. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá bom? E aí, essa foto aqui que eu mostrei no comecinho, tem a ver com a surpresa que eu vou falar para vocês, tá? Então, vocês fiquem aí. E aí, nesse grupo, nesse link que eu acabei de mandar aí, é onde vai ter o material referente a essa aula. Porque vocês estão percebendo que a gente está vendo um monte de palavra nova, toda hora eu marco alguma coisa diferente. Então, tudo isso vai seguir organizadinho para vocês lá no grupo,
Tá beleza? E aí, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, no meio aqui da explicação, vocês podem mandar aqui nos comentários, ou então tem uma caixinha bem pequenininha do lado aí, de pergunta, caso vocês queiram mandar por ali também pode, tá? Então, e aí no finalzinho eu leio o comentário de todo mundo. Beleza? Então vamos seguir que a gente tem a última parte desse diálogo para ver daqui a pouquinho. O que é essa palavra que apareceu aqui agora? Their children. Ou seja, esse their, percebam que parece com a palavrinha they, que o meu Y ficou trocado? Percebam que their parece um pouco com they, não parece? Vocês acharam também? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ah, acho que melhorou. Aê! Veja bem, there lembra um pouco they. Por quê? O que é essa palavrinha there? Você está se referindo a essas pessoas aqui. Então, aqui você está dizendo assim, eles moram. They live. Aqui você está falando their children. Esse their está indicando que o que você está falando ali, o que você está dizendo sobre, pertence àquelas pessoas que você já citou antes. Então, quando eu digo their children, eu estou dizendo os filhos deles, no plural. They é eles, their é deles. Their children. E aí, quem são os filhos deles? Esses dois aqui, ó. Aí tá o nome deles aqui, né? Their children, Francis and Sophia. São esses dois. Francis and Sophia. E aqui, por que tá essa palavrinha cousins mesmo? Porque eles são os primos, né? Da Lina, que é de quem a gente tá falando sobre a família, tá? Então, beleza. Vamos voltar lá. Their children, Francis and Sophia, are Lina's cousins. E aí, com isso, eu coloquei algumas imagenzinhas para vocês verem aqui, que é o seguinte, olha. A gente não falou aqui, ó. Lina's aunt and uncle live next door. Aí eu botei uma portinha aqui, tá? Pra simbolizar que eles moram de frente um pro outro. Eles moram próximos, eles moram bem pertinho. They live next door. E já aqui, ó, a gente falou assim, ó. Their children, ou seja, os filhos dos tios da Lina, are Lina's cousins, tá? E são os primos aí da Lina. Tranquilo até aqui? Vamos para nossa última parte desse diálogo, que é essa parte aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Adam. Vamos lá. E a Hannah também. Vamos lá, let's listen. Adam loves that his nephew and niece live next door. Hannah loves when all of her grandchildren come for dinner. This is one big, happy family. Beleza, ouvimos o áudio todo. Adam loves that his nephew and niece lives next door. Quem que é o Adam mesmo? É o pai da Lina. Aqui, ó. His name is Adam. His name is Adam. Ou seja, como os irmãos dele moram de frente, e os filhos dos irmãos dele são his nephew and niece. Deixa eu pegar a fotinha deles aqui. Eles não são os primos da Lina? Então, eles são o quê? Do pai da Lina. E da mãe também, né? Nephew and niece. São essas palavrinhas aqui, ó. Então, Adam loves... Aqui o coraçãozinho aqui, ó. Aqui o coraçãozinho aqui, ó. Adam loves that his nephew and his niece live next door. E aí, quando você vai pronunciar toda a leitura de uma vez, você vai falar next door. Você pode juntar esse som aqui e falar next door, que vai soar mais fluido na sua fala. E aí aqui, ó, Hannah. Quem é a Hannah mesmo? É a vovó. Aqui, ó. Her name is Hannah. Her name is Hannah. Então, Hannah, o que ela gosta? Olha, Hannah loves when all of her grandchildren
Let me show you a picture of all the grandchildren. Tá aqui, ó. Todos eles. Porque aqui a gente tem a Lina, o irmãozinho dela, aliás, o irmão mais velho dela, e os 2 primos. Então, são todos os netinhos da Hannah. Todos os netinhos dela. Então, Lina loves when all of her grandchildren come for dinner. Ou seja, eles vão até a casa deles. Ou seja, o come é tipo assim, eles vêm para jantar. Ok? This is one big, happy family. Tranquilo, meninos, até aqui? Vocês acham que vamos ouvir mais uma vez o áudio? E aí a gente tenta acompanhar direto? Que aí daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar a historinha aqui. Just a minute. Só um minutinho, ó. Que aí eu vou organizar aqui o conteúdo para vocês. Então, essa é a primeira parte. Depois essa é a segunda. Alright. E aí vai vir essa, terceira e quarta. Ok. Então, vamos lá. Vamos ouvir mais uma vez, tá bom? Vamos ouvir mais uma vez. Aí vocês vão acompanhar comigo. E aí daqui a pouco eu já faço as perguntas. Let's go. Lina's big, happy family. Lina lives in Poland with her family. Her mother is Julia. Her father is Adam. Philip is Lina's big brother. He loves his little sister. Adam's parents live with Lina's family. Lina's grandfather is Jacob. Her grandmother is Hannah. Lina's aunt and uncle live next door. Their children, Francis and Sophia, are Lina's cousins. Adam loves that his nephew and niece live next door. Hannah loves when all of her grandchildren come for dinner. This is one big, happy family. Ok? Tranquilo? Tranquilo até aqui, meninos? Foi muita palavra nova, sei, né? Muita palavra nova. Todos os parentes aí que a gente viu para poder fechar aí todo o contexto do nosso diálogo. Ok? Então vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntinhas para vocês. Lembrando que daqui a pouco eu vou falar a surpresa para quem não estava, principalmente para quem não estava aqui ontem. Tá? A surpresa não é só para quem estava, mas principalmente para quem estava aqui ontem. Vamos às nossas perguntinhas. Veja bem. What is... Lembra do de ontem que a gente viu esse apóstrofo esse aqui? What's the story about? Ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes sobre story. Muito interessante. Já que estamos no Instagram, eu vejo muito comum as pessoas confundirem isso daqui. Seguinte, antes da gente passar para as perguntas, tá? Vou explicar isso aqui para vocês. Quando você vai postar nos seus stories do Instagram, você tem que falar dessa maneira, stories, e aí a escrita vai ser essa daqui, ó, stories. Vai ser isso daí. Então, one story, two stories. Mais de um. O que é isso? Isso aí é uma história que você vai contar que é a história da sua vida, é uma história de alguma coisa que aconteceu com você. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, né? Quem vai saber? Então, nesse caso, você vai usar a palavra story. Story. Tem até uma música, né? Story of my life. Enfim, não sei cantá-lo não, só sei esse pedaço. Mas o plural vai ser isso, com esse IES no final, porque tem uma regrinha, né? Tira o Y lá, tal, coloca o IES. Beleza. Stories, então mais de um. Quando você for postar os seus stories no Instagram, é dessa forma que você vai escrever. E na sua fala vai ser isso. Story, stories. Já a palavra history também existe no inglês. O que vai ser history? History já é a história que a gente aprende nos livros. Deixa eu colocar aqui o nome aqui, ó. History. Isso daí, então, é o que a gente fala history. Então, isso aqui que a gente
coloca no Instagram, não é history, tá bom? Por favorzinho. É story. E history faz parte da história. Você vai falar da Segunda Guerra Mundial, etc. Daí é history. Combinado? Então, beleza. Só lembrei disso porque apareceu a palavrinha aqui. Ou seja, essa historinha que a gente ouviu aqui, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Quem é Lina? Quem é Hannah? A gente não sabe exatamente. A gente só tem umas fotinhas aqui de uns personagens, né? Então, beleza. Vamos lá. What's the story about? Falem pra mim aí se vai ser letra A, B ou C. Letter A, Lina's family. Letter B, a small family. Or letter C, grandparents. What's the story about? Mandem pra mim aí, letra A, B ou C. Letter A, B or C. What's the story about? Nesse caso aqui vai ser da família da Lina, foi o que a gente falou lá no início. Então, Lina's family. Porque o tempo todo a gente estava aprendendo o quê? Ah, esse aqui é o avô. B? No, it's not B, it's A. Letter A. Deixa eu marcar aqui. Ó. What's the story about? The story is about Lina's family. Agora vamos lá. A. Muito bom, Vani. Isso aí, letter A. A. Muito bom, Kelly. Eu acho que deve estar com atraso, né? Deve estar um tempinho, assim, da hora que eu... Tá dando um tempinho, assim. Mas tudo bem, sem problema. Vamos lá para nossa próxima pergunta. Just a minute. Ó. Who's Lina's mother? Who's Lina's mother? Vocês lembram do nome dela? Qual que era o nome dela? Letter A. Hannah, Julia or Sophia? A, B or C? Vocês lembram? Falou pouco dela, né? Falou mais da Lina, na verdade. Então, who's Lina's mother? Hannah, Julia or Sophia? Nesse caso aqui vai ser letter... Ó, letter B. Então, her name, com isso a gente viu a palavrinha her, né? Her name is Julia. Julia. Beleza. Next question. Next question. Does Lina have a big brother? Yes or no? B. Muito bom, Kelly. Eu acho que tá com atrasozinho mesmo, tá? Acho que tá com atrasozinho mesmo. But that's okay. No problem. Does Lina have a big brother? Olha, essa pergunta que ela começa com does, a gente não estudou isso, tá? Ontem nem hoje. Mas eu tenho uma aula só sobre isso daqui. Como é que você formula perguntas usando isso daqui, tá? Mas basicamente isso daqui, ele tá aqui ajudando a palavrinha have, que é o verbo no caso, a fazer uma pergunta. Isso porque os verbos em inglês, deixa eu mostrar assim pra vocês. No caso aqui o verbo é have, né? Porque, tipo assim, a Lina, ela tem um irmão mais velho, então o verbo na questão aqui ele é o have. E aí a gente usa o does pra ajudar ele, que é o verbo, a fazer uma pergunta. É meio que isso. Então esse does ele não significa absolutamente nada em português. Tá? É só um ajudante. E aí a gente aprende verbos auxiliares. Lembram disso? É isso. O que eles fazem? Eles auxiliam, eles ajudam os verbos que não conseguem, não sabem fazer pergunta sozinhos, digamos assim, a formular a pergunta, tá? Enfim, basicamente é o seguinte, ela tem ou não a big brother? Does Lina have a big brother? Yes or no? Qual que vai ser a resposta aí? A or B? Mandem aí, pra eu saber. E eu já vou marcar aqui a resposta pra vocês. Let me put here. Okay? So, yes, she has a big brother. O irmão dela é mais velho e ela é a irmãzinha mais nova. Então, she is the little sister and he is the big brother.
Agora vamos lá. Essa palavrinha aqui, vocês lembram que ontem eu falei assim, quem não tava na aula ontem, gente, fica até o finalzinho, que daqui a pouquinho, a gente já tá finalizando, eu vou falar pra vocês uma surpresa, tá bom? Muito bom, Kelly. Lembra que eu falei pra vocês ontem, pra quem trabalha em empresa, ou pra quem já estudou administração, ou trabalha em área de planejamento, tudo mais, projetos, enfim, com certeza já conhece a ferramenta 5W2H, né? E aí, ou seja, o que é esse 5W2H? São aquelas palavras que em inglês a gente usa muito também, com certeza, porque sempre quando você precisa formular uma pergunta, principalmente perguntas abertas, são essas palavras que você vai usar. Então a gente viu ontem muito o what, where. Lembra? Então, por exemplo, what's your name? My name is Junara, no meu caso. Where are you from? I'm from Conselheiro Lafayette, por exemplo. E aqui já tem a palavrinha who. Quem? Né? What's. Exatamente, Pérola. Exatamente, what's a gente viu ontem. E aí vai ser o what apóstrofo S. Por que do apóstrofo S? O que tá dentro daquele apóstrofo S é o is, que é o what is. Então, quando eu digo assim, what is your name, é a mesma coisa de what's your name. Sim, ótimo. Bom demais. Que bom. A administração usa muito, né? Seu grupo ADM usa muito. Exatamente, é uma ferramenta de controle, né? E agora vamos lá. Who does not live with Lina? Who does not live with Lina? Her grandmother, her grandfather, or her cousins? Falem aí pra mim. Who does not live with Lina? Her grandmother, her grandfather, or, just a minute, or her cousins? Quem é, então, que não mora com ela? Então, lembra da palavrinha live? Que a gente aprendeu que você pode ser que essa palavra aqui seja live, igual nesse caso aqui, que é morar, ou então live, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o ao vivo. A mesma palavra é uma palavra que se escreve da mesma maneira, porém significa coisas diferentes. Vânia, letra C. Her cousins. That's it. Because her cousins live next door. Lembram? Os primos dela, junto com os tios dela, né? Moram aí são vizinhos dela, moram de frente. Então, she doesn't live with her cousins. Muito bom, gente. Muito bom. Chegamos ao final aí da nossa... Fica aqui comigo mais um pouquinho. Porque eu tenho agora algumas coisinhas importantes para falar para vocês. Muito bem, Kelly. Isso mesmo. Letra C, her cousins. Vocês acharam esclarecedor esse conteúdo, esse material? Para quem tá começando do zero, eu sei que é transformador, tá? Para quem às vezes já estudou aí até uns 6 meses, com certeza o conteúdo da aula de ontem e de hoje pode ser que tenha sido uma revisão. O que é maravilhoso também, né? Então, se a pessoa de repente estudou por até uns 6 meses, deu uma parada, e aí, yes, ótimo, vamos saber. Excellent. Pode ser que tenha sido uma revisão, o que é ótimo também, porque realmente cai no esquecimento. E por que cai no esquecimento? Porque existe uma curva que chama The Forgetting Curve, que é a curva do esquecimento. Exatamente esse nome. Que acontece naturalmente. Quando você estuda algum conteúdo, você participa de uma aula, por exemplo, igual as nossas aulas aqui de ontem e de hoje. Se chegar ali segunda, terça, quarta-feira, vocês não revisarem o conteúdo que vocês anotaram, não revisarem o material que eu vou estar mandando lá no grupo. Ontem eu já mandei, o da aula 1, e agora, daqui a pouco eu vou mandar, esse é o link do grupo, tá? Para quem não tá no grupo ainda, pode entrar aí para fazer parte. Então, se de repente você não revisa, o que acontece? Naturalmente você entra na curva do esquecimento. E aí, depois de 30 dias, por exemplo, você não lembra nem 30% mais do que você viu. A pronúncia correta faz toda a diferença. Com certeza, Kelly. Com toda certeza. Porque o mais importante em relação à pronúncia, como você falou, é o seguinte, o seu inglês ele tem que ser claro. As pessoas precisam compreender o que você está dizendo. E às vezes, quando a gente está começando do zero, é um movimento muito comum de acontecer, é de você, de repente, tentar falar as palavras como se a palavra fosse em português, né? E aí, só que não. Se você, dependendo da forma como você pronuncia, você não se faz entendido.
Não se faz, a pessoa realmente não entende. Não que ela esteja com... a pessoa não tá querendo me entender, a pessoa tá com uma vontade. Não, às vezes é porque ela realmente não... Tipo assim, não, o que a pessoa tá falando? Não, realmente não compreendeu, tá? Então, por isso que é importante, sim, a gente treinar a pronúncia. Eu gosto muito de pegar com pronúncia já desde o início. Pronúncia vai muito além do que só o do TH, né? Igual a gente fez alguns exercícios aqui algumas vezes ao longo da aula de hoje. Mas, deixa eu beber mais água. Eu acho que como eu falo muito, que eu fico o tempo todo dando aula, nossa, o tempo todo, tem que ser o tempo todo bebendo água. Eu sinto seca assim rapidinho. E aí tem que ficar tomando. Mas é exatamente isso. Então, desde o início, é super importante a questão da pronúncia também, igual você falou. Porque você aprende a falar corretamente. E aí você aprende a ser claro na sua fala, né? Então, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês aqui sobre a grande surpresa de hoje. É o seguinte. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que não estavam na primeira aula. É um programa de 3 aulas para poder te ajudar a dar esse pontapé, esse início. Assim, como é que começa isso da inglês, né? Porque às vezes a gente tem um trauma na mente da forma como foi nos ensinado, às vezes no ensino médio, ensino superior, ensino superior não. No ensino fundamental, no ensino médio, aconteceu isso comigo também, mas eu também comecei a estudar depois de adulta. Eu comecei a estudar depois que eu comecei a trabalhar para poder ter dinheiro para pagar. É basicamente isso mesmo, né? E aí, quando você começa a estudar, às vezes a gente tem na nossa mente assim, aquele bloqueio, pensando assim, nossa, eu não sou boa em gramática, eu não lembro, eu esqueço das coisas que eu estudo. Por quê? Porque a gente foi condicionado lá atrás a estudar porque tinha prova. Aí passou a prova, ufa, pode relaxar. Só que quando você quer aprender a se comunicar, o que você aprende na aula 1, você vai continuar usando pro resto da vida. Entendeu? Por quê? Porque é comunicação, você precisa daquilo no seu dia a dia. E quando a gente começa a estudar, a gente começa justamente pelo que é mais, mais usado, sabe? É mais o dia a dia mesmo. Quantas vezes por dia será que você não pergunta o nome de uma pessoa? Imagina uma pessoa que trabalha como recepcionista, secretária e tal. Quantas vezes por dia que ela pergunta o nome de alguém? Então, ou seja, é uma palavrinha, uma frase que você aprendeu e ficou. Você vai usar aquilo pro resto da vida. Quantas vezes você pergunta sobre se alguém está em casa, se não está, de onde que uma pessoa é, qual que é a idade, telefone, e-mail, contatos, onde que está alguma coisa, enfim. Tudo isso que eu comecei a falar aqui agora engloba mais ou menos um mês de conteúdo. Mais ou menos um mês ali, 2 meses, você já consegue expressar, talvez, obviamente, não com naturalidade ainda. Isso é absolutamente normal e esperado, tá? É esperado isso. Eu acho que é muito importante quando você começa qualquer coisa nova, qualquer projeto novo, estudar inglês também não vai ser diferente, você já ter um comportamento que é esperado. É esperado que você tenha dificuldade, é esperado que você não consiga pronunciar as palavras assim de primeira, é esperado que na hora de você formular perguntas, você troque a ordem das palavras. Isso faz parte. Quer dizer que você não consegue? Absolutamente não. Você consegue sim, mas é porque isso faz parte do processo, né? Eu gosto de fazer uma analogia lá com a natação, que eu falei uns dias atrás aqui também, que tipo assim, se você quer aprender a nadar, você tem que cair na água, beber água ali, dar abraçada, afundar, não sei o que e tal, e ali você vai conseguindo. Então, existe aquele aquele movimento que já é esperado. Então, você não precisa pensar assim, ai, que fracasso, ai, eu não consigo, ai, eu nunca vou conseguir. Não, se você falar dessa forma, você já tá se fadando ali a não conseguir mesmo. Mas não, tem que continuar tentando. É igual a música, na hora que a gente começou aqui, tava tocando lá e tal. You gotta get up and try, and try, and try. Ou seja, levantar e tentar, até conseguir. Pronto. Mas vamos lá. A nossa surpresa hoje vai ser o seguinte, gente. Quem não estava na nossa aula de ontem, vou liberar daqui a pouco a aula para vocês assistirem. Por onde? Lá pelo YouTube, tá bom? No link da bio, vocês vão ver na bio ali do Instagram, logo na página inicial ali do meu Instagram, tem uma bio, ó, tem um link, vai estar escrito assim, aulão gratuito, clique aqui. Abriu aquele link, vocês vão ver lá assim, canal do YouTube. Deixa eu ver se já tá lá. Nós vamos liberar lá daqui a pouquinho a aula 1. Então quem não tava aqui ontem, vai ter essa oportunidade. E quem tava, vai ter a oportunidade de ver de novo. Lembra que eu falei aquela hora que é legal o fato de você estudar online, que você consegue ver as coisas gravadas? Maravilhoso. Então, essa é a surpresa, tá? Outra coisa, o nosso grupo, daqui a pouco as atividades estarão lá para vocês.
Esse daí é o link, pode clicar, pode ir pra lá, pode entrar, para que vocês possam receber as atividades, para fixar tudo isso que vocês aprenderam aqui hoje. Combinado? Então tá beleza. Meus queridos, foi maravilhoso ter vocês aqui. Amanhã teremos a nossa terceira aula. Tirem um print aqui, ó, que aí eu vou mandar o link também Ontem teve um bônus. Ontem teve um bônus aí super top. Tirem um print aqui, compartilha no stories de vocês, me marca, que aí eu já vou pegar, mandar uma mensagem pra vocês no privado, assim, ó. Jornada do Inglês. Isso aí, Alexandra. Esse é o meu arroba. Obrigada. Já tira um print, já compartilha nos seus stories, me marca, que aí eu vou mandar uma mensagem no privado pra vocês com o link do bônus que foi entregue ontem pro pessoal da aula 1. Ou seja, vocês vão conseguir assistir a aula 1 novamente e ainda receber o bônus. Olha que maravilhoso, tá? Então podem tirar o print aí agora. Tirou? Podem tirar o print, podem me marcar, que aí eu vou mandar mensagem no privado pra vocês com o bônus. A palavra-chave, unlock. Unlock. Eu vou escrever pra vocês. Então, ó, let's unlock our English. Obrigada por lembrar, Alessandra. Let's unlock our English. Vocês podem pegar e lá no último post do Insta, tem um post bonitinho lá de eu apontando para um reloginho lá. Deixa eu me ver aqui. Como é que tá? Isso. Esse reloginho que tá eu apontando assim, ó, pro reloginho, vocês vão lá e vão digitar Let's unlock our English, que é exatamente isso daqui, ó, destravar, destravar. Essa é a ideia, tá bom? Renata, aluna mais que aplicada, verdade, verdade. Uma das alunas super aplicadas, tá? Então vocês podem bater um print aí, me marcar, corre lá no post agora, digita lá Let's unlock our English, tá? E aí, amanhã eu espero vocês para nossa terceira aula. Amanhã nós vamos fazer um resumão com essa professora, não tem como, né? Ah, maravilhosa, maravilhosa, Renata. E aí, amanhã a gente vai fazer um resumo do que a gente viu na aula 1 e 2, tá? Um resumo, assim, pra fixar mesmo ali o que a gente viu. E além disso, eu vou ensinar vocês a se despedir, tá? Porque a gente viu ontem como é que você faz para cumprimentar, a gente viu várias maneiras, informais, formais e tudo mais. Amanhã a gente vai ver como se despedir in English. Tranquilo? Pessoal, um beijo pra vocês. Muito obrigada por estar acompanhando aí essas 3 aulas. Uai, eu quero ser dessa panelinha aí também. Muito bom, Kelly. Então só vem, só vem, só vem. O Rafa tá acompanhando tudo aqui. Ai, que gracinha, tio. Muito bom, muito bom. Logo, logo a gente vai estar falando inglês também. Beleza, pessoal. Isso aí, Vânia. Let's unlock our English. Parabéns. Show. Beijos. Beijo, pessoal. Até amanhã. See you. Beijos.